24 de dezembro de 1857, véspera de Natal em Savannah, Geórgia. Uma noite em que os sinos da igreja ecoariam pelas ruas de paralelepípedos, quando famílias ricas se reuniam em mesas fartas de prata e cristal, quando crianças sonhavam com presentes matinais embrulhados em fitas de seda. Mas nos grandes salões da fazenda Magnolia Heights, 32 quilômetros ao sul da cidade, o único som que ecoaria pela noite seria o sussurro do aço cortando ossos e os últimos suspiros de homens que se consideravam intocáveis. Esta é a história de Rosa, uma mulher cujo nome os livros de história tentaram enterrar, cuja voz os tribunais tentaram silenciar, cuja justiça eles chamaram de loucura. Mas esta noite, nesta véspera sagrada, quando os cristãos celebram o nascimento de um Salvador, Rosa se tornaria algo totalmente diferente. Não uma vítima, não uma serva, não propriedade. Ela se tornaria a vingança com mãos calejadas e um coração ferido demais para perdoar. Antes de mergulharmos na escuridão daquela noite de dezembro, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever no Witness Stories que se recusam a ficar enterradas. O ano de 1857 marcou o auge do que os Cavalheiros do Sul chamavam de sua instituição peculiar. A escravidão havia se entrelaçado tão profundamente no tecido da Geórgia que desafiá-la parecia tão impossível quanto deter a maré. Nas grandes mansões de Savannah, mãos escravizadas serviam taças de cristal cheias de vinho francês, enquanto seus próprios filhos passavam fome em aposentos construídos com madeira podre e promessas quebradas. Os campos de algodão se estendiam como oceanos verdes sob o sol da Geórgia. Cada planta regada com suor e lágrimas, cada flor colhida por dedos que nunca contariam as moedas que seu trabalho rendia. Magnolia Heights era uma das joias da coroa do condado de Chatham, um testamento do que a riqueza podia construir nas costas do sofrimento humano. A casa principal erguia-se a 3 andares, suas colunas brancas reluzindo como ossos branqueados ao sol da manhã. Varandas espaçosas envolviam cada nível, oferecendo vistas de jardins bem cuidados onde rosas floresciam vermelhas como sangue e jasmins perfumavam o ar com uma doçura que nunca poderia mascarar o fedor de crueldade por baixo. A plantação abrangia quase 800 acres de solo georgiano de primeira qualidade. Campos de algodão rolavam como ondas para o leste, enquanto arrozais cintilavam nas terras perto do rio Savannah. Antigos carvalhos cobertos de musgo espanhol criavam bosques semelhantes a catedrais, onde os escravos se reuniam em segredo para cantar canções de liberdade em línguas que seus captores não conseguiam entender. Mas em 1857, mesmo essas pequenas rebeliões haviam sido esmagadas sob o punho de ferro do governo da família Whitmore. 4 irmãos possuíam este império de sofrimento. 4 homens que haviam herdado não apenas terras e escravos, mas um legado de crueldade calculada que se estendia por 3 gerações. Seu avô, Coronel Josiah Whitmore, havia construído a plantação original com terras Cherokee roubadas por meio de tratados quebrados e vidas africanas compradas com dinheiro de sangue. Seu pai, mestre Harrison Whitmore, havia expandido a operação, adicionando o cultivo de arroz e uma serraria movida pela corrente do rio Savannah e pela desesperança humana. Agora, neste inverno de 1857, os 4 irmãos Whitmore governavam seu domínio como senhores feudais, cada um uma nuance diferente de maldade, cada um convencido de que o próprio Deus havia ordenado sua supremacia. Eles viviam na casa principal como príncipes, jantando iguarias preparadas por cozinheiros escravizados, dormindo em lençóis de algodão egípcio trocados por mãos escravizadas, realizando negócios com charutos enrolados por dedos escravizados, enquanto os lucros fluíam para seus bolsos como água em um poço sem fundo. Marcus Whitmore, o mais velho, aos 43 anos, considerava-se um filósofo da servidão. Ele citava Aristóteles e Platão para justificar a posse de seres humanos, escrevia ensaios para o Savannah Morning News defendendo a escravidão como uma força civilizadora
e dava palestras na igreja presbiteriana local sobre a ordem divina que colocava os homens brancos no ápice da criação. Mas suas pretensões intelectuais não podiam disfarçar o prazer que ele sentia ao ver a carne rasgar sob o chicote, a maneira como seus olhos brilhavam quando os gritos ecoavam pelos campos. Benjamin Whitmore, 39 anos, atuava como supervisor de disciplina da plantação. Onde Marcos ocultava sua crueldade na filosofia, Benjamin a abraçava nua e sem vergonha. Ele carregava um chicote enrolado no cinto como uma cobra, sua alça de couro lisa de tanto uso na palma da mão, seu comprimento trançado escurecido com sangue seco. Ele acreditava que a dor era a única língua que os escravos podiam entender, e a falava fluentemente. Seu castigo favorito era a aula de dança, onde ele forçava trabalhadores exaustos a dançar descalços sobre cacos de vidro enquanto ele marcava o ritmo com seu chicote. Theodore Whitmore, 35 anos, gerenciava os negócios, mas seus livros registravam mais do que fardos de algodão e barris de arroz. Ele mantinha contas detalhadas de carne humana, anotando quais escravas mostravam sinais de fertilidade, quais crianças exibiam habilidades úteis, quais homens possuíam força que poderia ser literalmente explorada até a morte e substituída. Ele tratava os seres humanos como gado, calculando seu valor em libras e dólares, seu valor medido apenas por sua capacidade de gerar lucro antes de se quebrarem. O irmão mais jovem, Samuel Whitmore, ostentava o título de capelão da fazenda. Aos 28 anos, ele conduzia os cultos de domingo para os escravos, pregando sermões sobre obediência e contentamento. Enquanto a danação eterna aguardava aqueles que desafiavam a ordem natural, ele usava sua piedade como uma armadura, citando as Escrituras para justificar toda a crueldade, encontrando precedentes bíblicos para toda a atrocidade. Seu versículo favorito vinha de Efésios. Servos, obedecei a vossos senhores terrenos com temor e tremor. Ele o recitava enquanto observava os castigos, sua voz crescendo em fervor religioso, enquanto o chicote caía neste mundo de sofrimento santificado. Rosa havia nascido 27 anos antes. Sua mãe, Aélia, havia sido uma escrava doméstica, renomada por sua habilidade com agulha e linha, seus dedos capazes de criar intrincados trabalhos de renda que adornavam os vestidos das damas mais finas de Savana. Rosa herdou o toque delicado de sua mãe. Mas onde Aélia havia encontrado consolo em seu ofício, Rosa descobriu algo mais na precisão de seus pontos: paciência, controle, a capacidade de fazer algo bonito a partir de materiais brutos, de criar ordem a partir do caos. Quando criança, Rosa havia sido treinada para o serviço doméstico, ensinada a se mover como uma sombra pelos cômodos onde os brancos realizavam seus negócios, a se tornar invisível quando seu trabalho não era necessário, a antecipar as necessidades antes que fossem expressas. Ela aprendeu a ler estudando pedaços de jornais usados para embrulhar compras. Desenvolveu suas letras copiando listas de compras deixadas descuidadamente. Aos 15 anos, ela sabia escrever melhor do que a maioria dos brancos pobres do condado, embora mantivesse esse conhecimento escondido como uma lâmina oculta na seda. Os escravos domésticos ocupavam uma posição estranha na hierarquia da fazenda. Eles viviam mais perto de seus senhores do que os trabalhadores do campo. Usavam roupas melhores, comiam alimentos preparados na mesma cozinha que alimentava a família branca. Mas essa proximidade vinha com seus próprios tormentos particulares. Os escravos domésticos testemunhavam a crueldade casual da vida diária de seus proprietários. Ouviam conversas sobre compra e venda de seres humanos. Discutidas no café da manhã, viam crianças arrancadas dos braços de suas mães tão facilmente quanto colher flores de um jardim. Rosa havia servido na casa principal por 12 anos. Na véspera de Natal de 1857, ela havia aprendido a navegar pelos humores e preferências de todos os 4 irmãos. Havia aperfeiçoado a arte de estar presente, mas despercebida, essencial, mas ignorada. Ela sabia quais tábuas do chão rangiam nas primeiras horas da manhã, quais quartos os irmãos preferiam para suas reuniões privadas, onde guardavam seu dinheiro, suas armas, seus segredos.
Ela havia memorizado o ritmo da casa como um músico, aprendendo uma sinfonia complexa, cada movimento coreografado com perfeição. Mas o conhecimento, Rosa havia descoberto, era um presente de dois gumes. Quanto mais ela entendia sobre os irmãos Whitmore, mais ela compreendia a verdadeira profundidade de sua maldade. Ela havia visto Benjamin estuprar meninas mal saídas da infância. Havia visto Marcos ordenar que famílias fossem separadas pelo crime de se amarem abertamente demais. Havia testemunhado Theodore calcular a quantidade exata de comida necessária para manter os trabalhadores vivos sem desperdiçar um único centavo em seu conforto. Ela havia escutado os sermões de Samuel sobre a misericórdia cristã, enquanto ele planejava castigos que fariam soldados endurecidos chorar. Os alojamentos dos escravos se estendiam atrás da casa principal como uma pequena vila de sofrimento. Fileiras de cabanas de madeira, cada uma abrigando várias famílias, alinhavam caminhos de terra que se transformavam em lama a cada chuva. Os edifícios foram construídos com o mínimo absoluto de materiais necessários para fornecer abrigo. Suas paredes eram finas o suficiente para que as conversas em uma cabana pudessem ser ouvidas na próxima. Seus telhados projetados para impedir a maior parte da chuva, mas não toda. A privacidade era um luxo que os escravos não podiam pagar. A intimidade, um presente que tinha que ser roubado em momentos entre a exaustão e o amanhecer. Nestes alojamentos viviam quase 200 almas, cada uma um universo de sonhos adiados, esperanças esmagadas, espíritos dobrados, mas de alguma forma ainda não quebrados. Havia crianças nascidas na escravidão que nunca haviam conhecido um dia de liberdade. Idosos que se lembravam da África, mas falavam dela apenas em sussurros. Mães que cantavam canções de ninar em línguas que eram proibidas de ensinar a seus bebês. Havia artesãos cujas habilidades poderiam ter-lhes rendido fortunas em um mundo justo. Artistas cujos talentos foram canalizados para tornar a vida de seus mestres mais bonita. Curandeiros que usavam conhecimentos proibidos para aliviar o sofrimento que a lei se recusava a reconhecer. Entre essas pessoas, Rosa se movia como uma ponte entre dois mundos. Sua posição na casa principal lhe dava acesso a informações que nunca chegavam aos alojamentos, conhecimento de planos e decisões que afetavam o destino de todos. Ela se tornou uma guardiã de segredos, uma testemunha de conversas que os proprietários de escravos presumiam que ela era ignorante demais para entender. Mas Rosa entendia tudo. Ela se lembrava de cada comentário casual sobre vendas futuras, cada discussão sobre punições, cada detalhe da vida pessoal dos irmãos que revelava suas fraquezas e medos. A temporada de Natal de 1857 começou com uma tensão incomum. A administração do presidente James Buchanan estava lutando com o crescente conflito sobre a expansão da escravidão. A decisão de Dred Scott inflamou paixões de ambos os lados, e mesmo no Deep South, os sussurros de abolição cresciam mais altos a cada dia. Os irmãos Whitmore sentiram a pressão. Suas conversas cheias de denúncias raivosas da interferência do Norte e previsões sombrias sobre o futuro de seu modo de vida. Marcos havia retornado de uma reunião de fazendeiros em Savannah com notícias perturbadoras. A atividade da Underground Railroad estava aumentando ao longo da costa, com várias fugas bem-sucedidas relatadas nos últimos meses. Marshals federais estavam fazendo perguntas sobre o tratamento de escravos, e jornais do norte estavam imprimindo relatos da crueldade sulista que deixava os fazendeiros desconfortáveis. Os irmãos responderam apertando a disciplina, aumentando a vigilância e dando exemplos de qualquer um que mostrasse o menor sinal de desobediência. Foi nessa atmosfera de suspeita crescente que Rosa pôs os olhos em Isaías pela primeira vez. Ele chegou a Magnolia Heights no final de novembro, comprado de uma fazenda falida na Carolina do Sul. Ao contrário da maioria dos escravos que eram vendidos por razões econômicas, Isaías carregava a marca da rebelião em sua postura. Ele andava ereto quando o costume exigia que ele se arrastasse, encarava o olhar dos homens brancos quando o protocolo exigia olhos baixos e falava em frases completas quando monossílabos eram esperados. Isaías tinha 26 anos, alto e de ombros largos, com mãos que mostravam os calos do trabalho duro, mas olhos que ardiam com inteligência e orgulho inabalável. Ele havia nascido livre em Charleston,
filho de pais que haviam comprado sua própria liberdade. Havia aprendido a ler e escrever, e até frequentado uma escola para negros livres antes que as leis da Carolina do Sul mudassem e sua liberdade se tornasse um fardo. Quando seus pais morreram em uma epidemia de febre amarela, os credores tomaram suas propriedades e Isaías se viu vendido como escravo aos 23 anos. No momento em que Rosa o viu, algo há muito adormecido se agitou em seu peito. Não apenas atração, embora Isaías fosse inegavelmente bonito, mas reconhecimento. Ali estava alguém que se lembrava de como a liberdade era, que carregava a dignidade como uma coroa invisível, que não havia aprendido a se encolher na presença do poder branco. Quando ele olhou para ela, Rosa se sentiu vista de uma maneira que transcendia a cuidadosa invisibilidade que ela cultivara por anos. O namoro deles começou em silêncio, conduzido por olhares trocados pelo pátio da fazenda. Breves toques quando seus caminhos se cruzavam, palavras trocadas durante os poucos momentos preciosos em que nenhum dos dois estava sob supervisão direta. Isaías havia sido designado para trabalhar nos arrozais, trabalho exaustivo que começava antes do amanhecer e terminava depois do anoitecer. Mas ele encontrou maneiras de aparecer perto da casa principal durante os poucos momentos livres de Rosa. Eles desenvolveram uma linguagem de gestos, um vocabulário de olhares compartilhados, que falavam volumes sem arriscar a punição que vinha para os escravos pegos em conversas não autorizadas. Em dezembro, o relacionamento deles havia se aprofundado em algo que transcendia as brutais circunstâncias que os cercavam. Isaías falava a Rosa sobre o mundo além de Magnolia Heights, de cidades onde pessoas negras andavam livremente, de escolas onde as crianças aprendiam a ler sem medo, de igrejas onde as congregações escolhiam seus próprios ministros, em vez de ouvir homens brancos pregarem a submissão. Ele pintava visões de um futuro onde seu amor não seria considerado propriedade, onde seus filhos pertenceriam a si mesmos em vez de a senhores que poderiam vendê-los por capricho. Rosa nunca havia ousado sonhar tais sonhos, mas as palavras de Isaías despertaram nela algo que ela havia suprimido por anos: esperança. Não a esperança desesperada da sobrevivência diária, mas a perigosa esperança da liberdade real. Ela começou a se imaginar naquelas cidades distantes, andando por ruas onde ninguém era sua dona, dormindo em uma cama que pertencia a ela, usando roupas escolhidas pela beleza em vez de designadas para a servidão. Mas sonhos, Rosa estava prestes a aprender, eram luxos perigosos para pessoas em cativeiro. Os irmãos Whitmore haviam sobrevivido e prosperado esmagando a esperança antes que ela pudesse criar raízes, destruindo o amor antes que ele pudesse ameaçar seu controle, eliminando tudo que lembrava sua propriedade humana de que eles eram, de fato, humanos. E na manhã de 22 de dezembro de 1857, eles demonstrariam mais uma vez porque os escravos que ousavam amar pagavam o preço final. O dia amanheceu cinzento e frio, com o tipo de umidade que penetrava nos ossos e lá ficava. Rosa estava na cozinha da casa principal antes do nascer do sol, ajudando a preparar o café da manhã para os irmãos, quando ouviu a voz de Marcos vindo da sala de jantar. Ele estava discutindo a venda de vários escravos para saldar uma dívida de jogo, lendo nomes de uma lista com a mesma emoção que usaria para inventariar gado. Quando o nome de Isaías foi mencionado, as mãos de Rosa pararam na massa de pão que ela estava amassando. O rolo escorregou de seus dedos e caiu no chão. O som ecoou na cozinha subitamente silenciosa. Pela porta, ela podia ver Marcos consultando um livro, Theodore fazendo cálculos com sua caneta, Benjamin assentindo em aprovação ao que deveria ser uma transação lucrativa. Aquele novo escravo de Charleston renderá um bom preço. Benjamin estava dizendo. Costas fortes, bons dentes, jovem o suficiente para render 20 anos de trabalho duro. A plantação de arroz lá em Beaufort County precisa de trabalhadores do campo, e eles pagam o preço mais alto por gado de primeira. Rosa sentiu o mundo girar ao seu redor, sua visão embaçada enquanto as implicações completas a atingiam como uma onda. Isaías seria vendido,
enviado para um lugar que ela talvez nunca visse. Condenado a um trabalho que provavelmente o mataria dentro daqueles 20 anos que Benjamin calculou tão casualmente. Seus sonhos de liberdade, seus planos sussurrados, seu namoro cuidadoso, tudo seria cortado tão limpo quanto uma lâmina cortando linha. Quando eles vêm buscá-lo? Perguntou Theodore, sua caneta ainda riscando números no papel. Dia depois do Natal, respondeu Marcos. Deixe o rapaz aproveitar o feriado, depois o envie. Não adianta atrapalhar a celebração com dramas desnecessários. As palavras atingiram Rosa como golpes físicos. Dia depois do Natal, em 3 dias, Isaías teria partido para sempre, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Ela era propriedade, sem voz e impotente, incapaz de protestar, suplicar ou negociar. A lei não reconhecia seus sentimentos. A sociedade não reconhecia sua humanidade, e os homens que possuíam sua vida viam seu amor como nada mais do que um apego inconveniente a ser cortado a seu bel prazer. Ela terminou suas tarefas na cozinha atordoada, seus movimentos automáticos, enquanto sua mente girava com cálculos desesperados. Poderiam eles fugir? A Underground Railroad tinha rotas pela Geórgia, mas alcançá-las exigiria atravessar quilômetros de território hostil com cães de caça e caçadores de recompensas em perseguição. Poderia ela implorar aos irmãos? Eles ririam de sua presunção, talvez a puniriam por ousar valorizar seus próprios desejos acima de suas decisões financeiras. Poderia ela encontrar dinheiro para comprar a liberdade de Isaías? Ela não possuía nada, não tinha como ganhar as centenas de dólares que tal compra exigiria. Naquela noite, Rosa escapou da casa principal e seguiu para os arrozais, onde Isaías trabalhava sob a luz das tochas. Ela o encontrou trabalhando até tarde, como os trabalhadores do campo frequentemente faziam, quando a colheita exigia todas as horas de luz do dia e mais. Quando ela apareceu na beira dos arrozais como um fantasma em seu vestido escuro, ele olhou para cima com surpresa e alegria que rapidamente desapareceram quando ele viu sua expressão. Eles estão te vendendo. Ela sussurrou, as palavras arrancadas de sua garganta como pedaços de sua alma. Dia depois do Natal, para o condado de Beaufort. O rosto de Isaías ficou imóvel, mas Rosa viu suas mãos apertarem os talos de arroz que ele estava cortando. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O peso da inevitabilidade se instalando ao redor deles, como névoa. Finalmente, ele se endireitou e olhou para ela com olhos que continham toda a dor, a raiva e o amor impotente do mundo. Então nós fugimos. Ele disse simplesmente. Amanhã à noite, enquanto eles estão celebrando a véspera de Natal. Vamos para o rio, encontramos um barco, seguimos para a costa. Prefiro morrer livre do que viver como propriedade. Rosa olhou para ele, seu coração partido pela impossibilidade de tudo aquilo. Ela conhecia as histórias de fugitivos, sabia como poucos conseguiam a verdadeira liberdade, sabia o que acontecia com os que eram pegos. Mas olhando para o rosto de Isaías, vendo a determinação ali, ela também sabia que o seguiria a qualquer lugar, mesmo até a morte. Amanhã à noite, ela concordou, sua voz firme, apesar do medo que corria em suas veias. Depois da meia-noite, quando a casa estiver em silêncio, eu te encontro perto do velho carvalho, perto da estrada do rio. Eles se abraçaram então, ali no escuro arrozal, com a lama sugando seus pés e o cheiro de água estagnada em suas narinas. Foi um beijo que tinha gosto de desespero e sonhos, de um amor poderoso demais para ser contido pela lei ou pelo costume, ou pela crueldade de homens que compravam e vendiam corações humanos. Foi um beijo que teria que durar por toda a eternidade, porque a noite seguinte os libertaria ou os destruiria. Enquanto Rosa voltava para os alojamentos dos escravos, ela sentiu algo endurecer dentro de seu peito. Não apenas a resolução, mas algo mais frio e perigoso. Se a fuga da noite seguinte falhasse, se fossem pegos, punidos e separados para sempre, ela não se renderia passivamente àquela escuridão. Ela não aceitaria seu destino com a submissão mansa que Samuel pregava em seus sermões de domingo. Os irmãos Whitmore
Acreditavam que a possuíam, mas estavam prestes a descobrir que algumas coisas não podem ser possuídas, não podem ser compradas, não podem ser vendidas. O amor pode ser restringido, mas não conquistado. A esperança pode ser adiada, mas não destruída. E a justiça, mesmo que adiada por anos de sofrimento, eventualmente exigiria o pagamento total. Rosa ficou acordada naquela noite em sua estreita cama, olhando para o teto e ouvindo os sons dos alojamentos ao redor. Crianças tossindo no frio, mães cantarolando canções de ninar para aliviar a fome de seus bebês, velhos murmurando orações em línguas do outro lado do oceano. Estas eram suas pessoas, sua família, sua comunidade de sobrevivência. Na noite seguinte, ela os deixaria para sempre, ou morreria na tentativa. Mas enquanto ela adormecia, os pensamentos de Rosa não eram sobre rotas de fuga, ou canções de liberdade, ou a Underground Railroad. Em vez disso, ela se viu pensando na casa principal, na cozinha onde ela havia trabalhado por 12 anos, nas facas que penduradas em ganchos perto da lareira, afiadas e limpas e esperando. Ela pensou nos irmãos dormindo profundamente em suas camas, seguros em seu poder, confiantes em sua segurança. E pela primeira vez em sua vida, Rosa sorriu na escuridão. Não com alegria, mas com algo muito mais perigoso. Amanhã era a véspera de Natal, uma noite em que os cristãos celebravam o nascimento de seu Salvador. Mas se a fuga da noite seguinte falhasse, Rosa estava começando a perceber que a véspera de Natal poderia se tornar algo totalmente diferente. Uma noite de julgamento. Uma noite em que os impotentes se tornariam poderosos. Quando os que eram possuídos recuperassem sua humanidade. Quando o amor retaliasse aqueles que tentaram destruí-lo. O machado que ela usava para rachar lenha atrás da cozinha era afiado e pesado em suas mãos. Ela o havia usado centenas de vezes para preparar madeira para as lareiras que aqueciam a casa principal para criar conforto para os mesmos homens que negavam sua humanidade básica. Mas um machado era uma ferramenta que podia servir a muitos propósitos, e Rosa estava começando a entender que alguns propósitos eram mais importantes do que outros. A noite seguinte traria liberdade ou morte. Mas olhando para as estrelas através de sua pequena janela, Rosa sentiu uma estranha paz se instalando sobre ela. O que quer que acontecesse, ela enfrentaria em seus próprios termos. A garota assustada, que havia aprendido a ser invisível, se fora, substituída por uma mulher que se lembrava do que significava ser humana. Véspera de Natal de 1857 estava chegando, e com ela um acerto de contas que os irmãos Whitmore nunca veriam chegar. 23 de dezembro amanheceu com aquele frio cristalino que tornava a respiração visível e deixava o chão duro como pedra. Rosa cumpriu seus deveres matinais na casa principal com precisão mecânica, suas mãos firmes enquanto preparava o café da manhã, seu rosto sereno enquanto servia aos irmãos Whitmore seus ovos, bacon e biscoitos recém-assados. Mas por baixo da calma superficial, sua mente fervilhava com planos e contingências, calculando distâncias e tempos e as centenas de variáveis que determinariam se ela e Isaías viveriam ou morreriam no amanhecer seguinte. Os irmãos estavam de bom humor, antecipando sua celebração da véspera de Natal com o entusiasmo de homens que nunca haviam conhecido o verdadeiro sofrimento. Marcos presidia a mesa, brindando a seus irmãos com citações da literatura clássica sobre o direito divino dos senhores sobre os servos. Benjamin limpava as unhas com uma faca enquanto descrevia as novas técnicas de punição que planejava introduzir no ano seguinte. Theodore consultava seus livros de registro, mesmo durante o café da manhã, murmurando cálculos sobre preços de algodão e rendimentos de arroz. Samuel lia passagens das Escrituras, sua voz subindo em fervor justo, enquanto ele louvava a Deus por abençoá-los com domínio sobre raças inferiores. Rosa ouviu suas palavras com novos ouvidos, não ouvindo a crueldade casual a que se acostumara, mas as vozes de homens tão certos de sua superioridade que não conseguiam imaginar que ela fosse desafiada. Eles falavam de escravos como gado,
planejavam punições como entretenimento, discutiam o sofrimento humano com menos emoção do que dedicavam ao clima. Estes não eram homens, Rosa percebeu, mas monstros usando as máscaras da civilização. Predadores que usavam a lei e a religião para justificar seus apetites por poder e dor. Marcus Whitmore havia nascido na riqueza e criado para acreditar que seu conforto exigia a miséria de outras pessoas. Aos 43 anos, ele possuía a carne macia de um homem que nunca havia conhecido o trabalho físico, mãos que nunca haviam sido calejadas pelo trabalho honesto, uma costa que nunca havia se curvado sob o peso do fardo de outro homem. Sua educação no College of Charleston havia preenchido sua cabeça com filosofia e poesia, mas seu coração permanecia vazio de empatia ou compaixão. Ele lia as justificativas de Aristóteles para a escravidão com o mesmo prazer que outros homens encontravam em romances de aventura. Citava a hierarquia de almas de Platão para explicar por que algumas pessoas nasciam para governar e outras para servir. Mas as pretensões intelectuais de Marcus não podiam disfarçar sua verdadeira natureza. Rosa o havia visto assistindo a chicotadas com olhos brilhantes e ansiosos, havia ouvido a excitação em sua voz quando ele descrevia novas punições, havia testemunhado a maneira como ele se demorava em relatos detalhados de rebeliões de escravos e sua brutal supressão. Sua crueldade era refinada, vestida em linguagem acadêmica e precedente bíblico, mas era crueldade, no entanto. Ele ordenava que famílias fossem separadas com a mesma imparcialidade que ele usaria para discutir a rotação de culturas. Sentenciou os seres humanos a vidas de sofrimento com citações de antigos filósofos, e dormia profundamente todas as noites, seguro em sua crença de que o próprio Deus aprovava suas ações. Benjamin Whitmore não fazia nenhuma pretensão de restrição civilizada. Aos 39 anos, ele tinha 1,80 de altura com a constituição magra e musculosa de um homem que gostava de violência física, que encontrava prazer em quebrar coisas que não podiam revidar. Suas mãos carregavam as cicatrizes de seu ofício, queimaduras de corda de apertar laços de enforcamento, calos de segurar cabos de chicote, marcas de mordida de escravos que haviam tentado desesperadamente se defender. Ele usava essas marcas como decorações, prova de sua dedicação em manter a ordem pelo terror. Rosa havia assistido Benjamin trabalhar. O havia visto aplicar dor com a precisão de um artista. Ele entendia exatamente quanto sofrimento um corpo humano podia suportar sem morrer. Como infligir a agonia máxima, preservando a capacidade da vítima de continuar trabalhando. Seu castigo favorito era algo que ele chamava de dança do casamento, onde ele desnudava os escravos e os forçava a dançar sobre cacos de vidro, enquanto ele tocava a marcha nupcial em seu violino. A ironia o deleitava, fazendo as pessoas dançarem para celebrar a união enquanto seus pés sangravam de separação, forçando a alegria de corpos atormentados pela dor. A cabana do capataz, onde Benjamin vivia sozinho, estava cheia de instrumentos de tortura que ele mesmo havia fabricado. Chicotes de diferentes comprimentos e pesos para diferentes propósitos, marcas aquecidas em sua lareira para marcar fugitivos, grilhões projetados para causar o máximo desconforto durante longos confinamentos. Ele havia estudado anatomia para entender melhor como causar dor sem danos permanentes. Havia experimentado diferentes técnicas em escravos muito velhos ou doentes para serem valiosos como trabalhadores. Seus cadernos continham descrições detalhadas de seus métodos, observações cuidadosas sobre quais abordagens produziam os efeitos psicológicos desejados. Theodore Whitmore abordou a crueldade de um ângulo diferente, vendo o sofrimento humano como um problema matemático a ser otimizado. Aos 35 anos, ele possuía a aparência magra e pálida de um homem que passava seus dias curvado sobre livros de registro, calculando a interseção precisa do lucro máximo e do investimento mínimo. Sua mente funcionava como uma máquina de contabilidade, reduzindo vidas humanas a números, relações humanas a transações econômicas, dor humana a despesas comerciais necessárias. Nos livros de Theodore, os escravos eram listados junto com o gado e o equipamento, seu valor monetário cuidadosamente rastreado, sua depreciação calculada,
seus custos de substituição planejados com antecedência. Ele havia desenvolvido fórmulas para determinar a quantidade ideal de comida necessária para manter a produtividade sem desperdiçar recursos em conforto, o número ideal de horas de trabalho que maximizaria a produção sem causar a quebra total. As punições mais econômicas que manteriam a disciplina sem destruir propriedades valiosas. Rosa havia visto os registros particulares de Theodore. Havia vislumbrado as colunas onde ele rastreava as gestações de escravas como gado de criação, anotava quais crianças prometiam para o serviço doméstico versus o trabalho no campo, calculava o impacto financeiro das separações familiares versus manter escravos relacionados juntos. Ele abordou a servidão humana com a lógica fria de um cientista, testando hipóteses sobre controle e resistência, documentando resultados com desapego clínico, ajustando variáveis para melhorar os resultados. Samuel Whitmore representava talvez a forma mais insidiosa do mal. Crueldade envolta em retidão religiosa, brutalidade justificada por interpretação bíblica, sadismo santificado por alegações de mandato divino. Aos 28 anos, ele era o irmão mais novo, mas possivelmente o mais perigoso, porque ele genuinamente acreditava que Deus havia ordenado a escravidão, que os negros eram descendentes amaldiçoados de Cã, que infligir sofrimento a raças inferiores era um dever sagrado. Os sermões de Samuel aos escravos eram obras-primas de manipulação psicológica, projetados para convencer as vítimas de que seu sofrimento era divinamente planejado, que a resistência era pecaminosa, que a submissão seria recompensada na vida após a morte. Ele pregava sobre mansões celestiais, onde escravos fiéis finalmente encontrariam a paz, mas apenas se aceitassem sua servidão terrena sem queixas. Ele citava as Escrituras para justificar toda a crueldade, encontrava precedentes bíblicos para toda a atrocidade, voltava à própria fé dos escravos contra eles com teologia distorcida. Mas a fachada religiosa de Samuel rachava quando ele pensava que ninguém estava olhando. Rosa o havia visto bater em crianças com uma fúria que beirava a loucura, o havia ouvido gritar obscenidades enquanto administrava castigos, havia testemunhado o prazer profano que preenchia seus olhos quando ele quebrava espíritos fortes e costas orgulhosas. Sua Bíblia era anotada com notas sobre como controlar a rebelião, passagens marcadas sobre a natureza divina da hierarquia, versículos sublinhados que poderiam ser usados como arma contra a esperança e a dignidade humana. Esses 4 homens governavam Magnolia Heights como deuses mesquinhos, cada um contribuindo com sua própria expertise para a máquina de opressão. Marcus fornecia a estrutura intelectual. Benjamin fornecia a aplicação física. Theodore gerenciava a otimização econômica. E Samuel oferecia a justificação espiritual. Juntos, eles haviam criado um sistema de servidão tão completo, tão cuidadosamente projetado, que parecia impossível desafiar ou escapar. Mas Rosa havia encontrado a fraqueza do sistema, a única falha que todo o seu planejamento cuidadoso não conseguia contabilizar. Eles haviam assumido que suas vítimas eram objetos, que os escravos não tinham capacidade de pensamento estratégico, que as pessoas em cativeiro nunca arriscariam tudo por amor, liberdade ou justiça. Os irmãos Whitmore entendiam de economia, teologia e filosofia, mas nunca haviam aprendido o conhecimento mais perigoso de todos, que os seres humanos, por mais oprimidos que fossem, continuavam sendo seres humanos. À medida que a véspera de Natal se aproximava, Rosa iniciou seus últimos preparativos. Ela se movia pela casa principal como uma estudante memorizando uma lição, anotando quais tábuas rangiam, quais dobradiças de portas chiavam, quais cômodos ofereciam os melhores esconderijos. Ela observava as rotinas dos irmãos, seus hábitos, suas preferências, catalogando informações que poderiam ser úteis quando a escuridão caísse e os planos se transformassem em ação. A celebração da véspera de Natal estava marcada para começar ao pôr do sol com um banquete na sala de jantar principal. Os irmãos haviam convidado vários fazendeiros vizinhos e suas famílias, transformando a noite em uma exibição de riqueza e poder.
Os escravos serviriam a refeição, serviriam o vinho e forneceriam entretenimento, trabalho invisível, criando luxo visível para pessoas que acreditavam que tal conforto era seu direito natural. Rosa trabalhou na cozinha durante toda a tarde, ajudando a preparar pratos que representavam meses de planejamento e preparação. Ganso assado recheado com broa de milho e castanhas, presunto glaciado esculpido com floreios decorativos, vegetais cultivados no jardim da plantação e preservados por um tempo cuidadoso. Cada prato representava horas de trabalho escravo, habilidades transmitidas por gerações de pessoas que cozinhavam refeições elaboradas que nunca lhes seria permitido comer. Enquanto trabalhava, Rosa ouvia conversas entre os escravos domésticos, reunindo informações sobre o cronograma da noite. Os convidados chegariam às 18 horas. O jantar seria servido às 19 horas. A dança começaria às 21 horas com música fornecida por escravos treinados em instrumentos europeus. A celebração provavelmente continuaria depois da meia-noite, com os irmãos e seus amigos bebendo muito, contando histórias e gabando-se de seus sucessos no tráfico de escravos. Às 16 horas, Rosa escapou da cozinha e seguiu para os alojamentos dos escravos. Ela precisava falar com Isaías para coordenar seus planos de fuga, para garantir que tudo estivesse pronto para sua fuga da meia-noite para a liberdade. Mas quando ela chegou aos arrozais onde ele estava trabalhando, ela encontrou apenas arrozais vazios e ferramentas abandonadas espalhadas na lama. O terror tomou seu coração, enquanto ela procurava freneticamente por qualquer sinal do paradeiro de Isaías. Ele havia sido transferido para outro trabalho? Alguém havia descoberto o relacionamento deles e o relatado aos irmãos? O plano de fuga havia sido traído por alguém que esperava obter favores com seus mestres? A respiração de Rosa vinha em curtos ofegos, enquanto ela considerava as horríveis possibilidades, cada cenário mais devastador que o anterior. Finalmente, ela encontrou um dos velhos trabalhadores do campo descansando à sombra de um carvalho. Moisés era um homem de 60 anos que havia sobrevivido a 4 décadas de servidão por meio de observação cuidadosa e sabedoria cautelosa. Quando Rosa se aproximou dele, sua expressão era grave, seus olhos cheios do tipo de tristeza que vinha de testemunhar muitas tragédias. Eles o levaram esta manhã, disse Moisés calmamente, sua voz mal audível acima do sussurro do musgo espanhol na brisa. Logo depois do café da manhã, disseram que não esperariam até depois do Natal. Disseram que o comprador viria hoje com dinheiro e uma carroça. As palavras atingiram Rosa como golpes físicos, tirando o ar de seus pulmões e a fazendo tropeçar para trás contra o tronco da árvore. Isaías tinha partido. O plano de fuga deles foi destruído. O amor deles havia sido cortado tão casualmente quanto cortar uma corda. O futuro deles juntos foi apagado com uma nota de venda e um punhado de moedas. Onde? Rosa sussurrou, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Bowart County, como eles disseram, respondeu Moisés. Plantação de arroz perto da costa, mas criança não é o pior. Seus olhos antigos encontraram os dela, e Rosa viu uma vida inteira de dor acumulada refletida ali. O menino tentou lutar quando o carregaram na carroça, resistiu, chamou seu nome. Eles o espancaram violentamente, depois o acorrentaram mãos e pés. A última vez que o vi estava sangrando da cabeça e mal consciente. Rosa fechou os olhos e sentiu algo fundamental se quebrar dentro de seu peito. Não apenas seu coração, embora estivesse em pedaços além do reparo, mas algo mais profundo e essencial. A parte dela que havia aprendido a suportar, a sobreviver, a encontrar pequenos bolsos de paz dentro da maquinaria da opressão. O amor de Isaías havia despertado sonhos que ela nunca havia ousado sonhar. Mas agora esses sonhos jaziam sangrando na terra de um arrozal do condado de Beaufort. Há mais, Moisés continuou, sua voz pesada de relutância. Eles têm falado de você, de quão próximos você e aquele menino se tornaram. Mestre Benjamim, ele acha que você pode tentar fugir, pode causar problemas. Ele tem planos para você, criança. Planos que não envolvem você ficar na casa principal por muito mais tempo. Rosa abriu os olhos e olhou para Moisés,
com uma estranha calma descendo sobre ela. Que tipo de planos? Trabalho de campo, disse Moisés. Trabalho duro nos arrozais, do amanhecer ao anoitecer, sem mais privilégios da casa, e outras coisas. Benjamin tem observado você, falando sobre como os escravos domésticos às vezes precisam ser lembrados de seu lugar. Ele tem ideias sobre quebrar espíritos orgulhosos, sobre mostrar a outros escravos o que acontece quando eles se exaltam. As palavras do velho pintaram um quadro que Rosa entendeu perfeitamente. Ela seria feita um exemplo. Sua punição projetada para aterrorizar outros escravos a uma submissão completa. Seu amor por Isaías, seu momento de felicidade, seu breve vislumbre de esperança, tudo isso seria transformado em uma arma contra seu próprio povo. Os irmãos usariam seu sofrimento para fortalecer seu controle, para demonstrar que mesmo a menor rebelião seria esmagada sem piedade. Rosa se levantou lentamente, suas pernas firmes, apesar dos terremotos que abalavam sua alma. Obrigada por me contar, disse ela a Moisés, sua voz surpreendentemente calma. Eu precisava saber, criança, disse Moisés urgentemente, estendendo a mão para segurar a dela. Não faça nada tolo. Eu sei que você está sofrendo. Não, parece que o mundo está acabando, mas há maneiras de sobreviver até a isso. Você pode suportar o trabalho de campo, pode resistir a tudo que Benjamim planejou. Os fortes, os inteligentes como você, eles encontram maneiras de continuar. Rosa olhou para a mão envelhecida do velho apertando a sua, vendo décadas de sobrevivência escritas em cada linha e cicatriz. Moisés havia suportado 40 anos de servidão, aprendendo a se dobrar sem quebrar, a se submeter sem entregar seu eu essencial. Ele havia testemunhado inúmeras tragédias, a destruição de famílias, sonhos e esperanças, e ele havia sobrevivido aceitando o que não podia ser mudado e encontrando força em pequenas vitórias. Mas enquanto Rosa gentilmente soltava a mão do aperto de Moisés, ela percebeu que não era Moisés. Ela não havia passado 4 décadas aprendendo o delicado equilíbrio entre resistência e submissão. Ela havia provado a liberdade nos braços de Isaías, havia sentido o que significava ser verdadeiramente vista, valorizada e amada. Tendo experimentado isso, ela não podia voltar a ser invisível. Não podia retornar à cuidadosa dança da sobrevivência que a escravidão doméstica exigia. Há diferentes maneiras de ser forte, Rosa disse baixinho, e Moisés viu algo em seus olhos que o fez soltar completamente sua mão. Alguns suportam curvando-se. Outros suportam permanecendo eretos, mesmo que isso os mate. Rosa se afastou do velho carvalho com as costas retas e a cabeça erguida, movendo-se com o passo medido de alguém que tomou uma decisão fundamental. Ela voltou para a casa principal enquanto as sombras começavam a se alongar, enquanto os primeiros convidados chegavam para a celebração da véspera de Natal. Enquanto a cozinha se enchia com os sons e cheiros de um banquete sendo preparado por pessoas que não seriam convidadas a compartilhá-lo. A noite transcorreu exatamente como planejado. Convidados chegavam em carruagens que reluziam com polimento recente. Damas em vestidos de seda que farfalhavam como folhas de outono. Cavalheiros em casacos sob medida, discutindo preços de algodão e a crescente tensão política entre norte e sul. A sala de jantar encheu-se de risos e conversas. Taças de cristal, refletindo a luz das velas, talheres de prata brilhando contra toalhas de mesa brancas. Rosa serviu a refeição com precisão mecânica, movendo-se entre a cozinha e a sala de jantar como uma sombra, invisível para os brancos, celebrando sua prosperidade construída sobre o sofrimento negro. Ela serviu vinho e limpou pratos, e respondeu a ordens com a deferência praticada de uma escrava doméstica perfeita. Mas sua mente estava em outro lugar, calculando e planejando e se preparando para o que viria depois da meia-noite. Conforme a noite avançava, os convidados ficavam cada vez mais bêbados e barulhentos. Histórias eram contadas sobre leilões de escravos bem-sucedidos, colheitas de algodão lucrativas e rebeliões esmagadas com brutalidade apropriada. Os homens se gabavam de suas propriedades, tanto terras quanto humanas,
enquanto suas esposas fofocavam sobre vizinhos e reclamavam da dificuldade de encontrar empregadas domésticas devidamente treinadas. A conversa girava em torno de Rosa como fumaça, familiar, sufocante e totalmente reveladora do mundo em que vivia. Por volta das 22h, Rosa já havia ouvido o suficiente para entender o ritmo da noite. Os convidados continuariam bebendo e socializando até bem depois da meia-noite. Depois, se recolheriam aos quartos de hóspedes preparados por toda a casa principal. Os irmãos provavelmente ficariam acordados ainda mais tarde, desfrutando de seu papel de anfitriões e da oportunidade de exibir sua riqueza e poder aos seus pares. Isso significava que a casa permaneceria ativa por muito mais tempo do que Rosa havia originalmente calculado, complicando seus planos, mas não alterando sua decisão fundamental. Às 23h, ela escapou da sala de jantar e seguiu para a cozinha. Os outros escravos domésticos estavam ocupados lavando pratos e preparando quartos de hóspedes, muito ocupados com seus deveres para notar os movimentos de Rosa. Ela se movia com a invisibilidade praticada de alguém treinado para ser discreto. Seus passos silenciosos sobre as tábuas do chão familiares, sua presença imperceptível na movimentada casa. Atrás da cozinha, perto da pilha de lenha onde ela havia rachado gravetos centenas de vezes, Rosa encontrou o que procurava. O machado estava pendurado em seu gancho de costume, sua lâmina afiada de uma recente afiação, seu cabo liso de tanto uso por suas próprias mãos. Ela o levantou com cuidado, testando seu peso, lembrando todas as vezes que o havia usado para fins inocentes, rachando toras para lareiras de inverno, cortando gravetos para fogões, preparando combustível para aquecer as mesmas pessoas que haviam destruído sua chance de felicidade. Mas naquela noite, o machado serviria a um propósito diferente. Naquela noite, ele se tornaria um instrumento de justiça em vez de serviço, uma ferramenta de libertação em vez de trabalho. Rosa enrolou a lâmina em uma toalha de cozinha e a prendeu sob seu avental. O peso dela contra seu quadril era reconfortante e aterrorizante. Ela estava cruzando uma linha que nunca poderia ser descruzada, fazendo uma escolha que libertaria sua alma ou destruiria seu corpo. Ao retornar à casa principal, Rosa sentiu uma estranha paz se instalando sobre ela. O terror e o desespero que a haviam consumido mais cedo naquele dia foram substituídos por uma clareza fria. Ela entendia exatamente o que estava prestes a fazer, exatamente quais seriam as consequências, exatamente como sua história terminaria. Mas pela primeira vez em sua vida, o final seria sua escolha, escrito por suas próprias mãos, em vez de ditado por mestres que haviam como propriedade. A celebração continuava ao seu redor, mas Rosa não ouvia mais o riso nem sentia o peso do serviço. Ela cumpriu as tarefas restantes da noite como uma mulher em um sonho, preparando quartos de hóspedes, acendendo lareiras, protegendo a casa para a noite. Cada ação parecia significativa, final, como um ritual realizado em preparação para algo sagrado e terrível. Por volta da meia-noite, a maioria dos convidados havia se retirado para seus quartos, embora sons de conversa e riso ainda viessem da sala de estar principal, onde os irmãos Whitmore continuavam a entreter algumas almas corajosas que se recusavam a deixar a véspera de Natal terminar. Rosa subiu a escada dos criados até seu pequeno quarto no sótão, passando silenciosamente pelos escravos domésticos adormecidos, carregando seu fardo com cuidadoso equilíbrio. Em seu quarto, ela sentou-se na beira de sua estreita cama e olhou pela pequena janela para as estrelas de dezembro. Em algum lugar ao sul, Isaías estava acorrentado em aposentos desconhecidos, sua cabeça ainda sangrando da surra que havia recebido por chamar seu nome, seu corpo já sendo quebrado pelo trabalho que provavelmente o mataria dentro dos 20 anos que Benjamin havia calculado tão casualmente. Os irmãos dormiam tranquilamente abaixo, seguros em seu poder, confiantes de que amanhã traria mais da mesma crueldade confortável que sempre conheceram. Mas Rosa sabia algo que eles não sabiam. Amanhã traria um acerto de contas que nenhum deles havia antecipado. Justiça adiada, mas não negada. Pagamento exigido por anos de sofrimento acumulado.
A garota assustada que havia aprendido a ser invisível se fora para sempre. Substituída por uma mulher que entendia que algumas coisas valiam a pena morrer. Ela enfiou a mão debaixo do colchão e tirou um pequeno pacote embrulhado em pano, os poucos pertences que pertenciam inteiramente a ela. Um dedal que sua mãe lhe dera, liso de anos de costura. Uma flor prensada que Isaías colhera para ela durante um de seus momentos roubados juntos. Um pedaço de papel onde ela praticara escrever seu nome. As letras formadas com cuidadosa precisão. Essas coisas a sobreviveriam. Pequenos testemunhos de uma vida que continha mais do que servidão. De uma mulher que ousou amar e sonhar e esperar. Rosa cuidadosamente reembrulhou seus tesouros e os colocou de volta debaixo do colchão. Amanhã, outra pessoa dormiria nesta cama, herdaria seus poucos pertences, ocuparia seu lugar na cuidadosa hierarquia da escravidão doméstica. Mas a noite ainda era dela, e ela pretendia usar cada momento dela. Ela se levantou e alisou seu vestido. Verificou se o machado permanecia seguro sob seu avental. Ouviu os sons da casa se acomodando ao seu redor. Abaixo, a celebração finalmente estava terminando. As vozes ficando mais baixas, os passos indo em direção aos quartos, a grande casa se preparando para dormir depois de uma noite de sucesso exibindo riqueza construída sobre a miséria humana. Rosa abriu a porta e entrou no corredor, movendo-se com o silêncio praticado de alguém treinado para ser discreto. Mas naquela noite sua invisibilidade serviria a um propósito diferente. Naquela noite, ela se moveria pelas sombras com um propósito mortal, carregando a justiça na forma de aço frio. A casa finalmente estava silenciosa, exceto pelo som distante do vento nos beirais e os estalos de madeira velha. Rosa desceu a escada de serviço, cada passo medido e deliberado, o machado com um peso constante em seu quadril. No sopé da escada, ela parou para ouvir, identificando os sons que guiariam seus movimentos. Roncos dos quartos de hóspedes, o tic-tac do relógio de pêndulo no salão principal, o sussurro de brasas moribundas nas lareiras por toda a casa. O dia de Natal estava a apenas algumas horas de distância, mas Rosa sabia que para os irmãos Whitmore, o Natal nunca chegaria. A casa principal em Magnolia Heights nunca esteve tão escura ou mais perigosa. Lâmpadas a óleo queimavam baixas em seus suportes, lançando sombras dançantes que pareciam se estender em direção a Rosa, enquanto ela se movia pelos corredores que havia percorrido por 12 anos. Mas naquela noite, cada detalhe familiar parecia transformado, carregado de um propósito terrível. Os retratos dos Whitmore mortos observavam de suas molduras douradas enquanto ela passava, seus olhos pintados incapazes de impedir o que estava por vir para seus descendentes. O primeiro alvo de Rosa estava atrás da pesada porta de carvalho do escritório do mestre, onde Marcus Whitmore havia se retirado depois que os últimos convidados se recolheram. Pelo buraco da fechadura, ela podia ver a luz dourada se espalhando de sua luminária de leitura. Podia ouvir o arranhar de sua caneta no papel enquanto ele trabalhava em correspondências, ou talvez outro de seus ensaios filosóficos justificando a escravidão humana. O irmão mais velho sempre fora uma criatura de hábitos, previsível em suas rotinas, confiante em sua segurança. Ela testou a maçaneta da porta, destrancada como sempre. A arrogância de Marcus se estendia à sua segurança pessoal. Ele nunca havia imaginado que alguém em sua própria casa pudesse representar uma ameaça ao seu bem-estar. A porta se abriu silenciosamente em dobradiças bem lubrificadas, revelando o santuário onde tantas decisões cruéis haviam sido tomadas, onde vidas humanas haviam sido reduzidas a números em livros de registro, onde famílias haviam sido separadas com um golpe de caneta. Marcus estava sentado atrás de sua escrivaninha de mogno, ainda vestido com suas roupas de noite, um copo de conhaque ao seu lado e um livro de filosofia grega aberto diante dele. Seus cabelos grisalhos captavam a luz da lâmpada enquanto ele se curvava sobre sua escrita, completamente absorto em qualquer exercício intelectual que ocupasse seus pensamentos. Por um momento, Rosa simplesmente o observou. Este homem que havia possuído seu corpo e trabalho por anos, enquanto nunca a vira verdadeiramente como humana.
Mestre Marcos, ela disse baixinho, sua voz não carregando deferência pela primeira vez em sua vida. Ele olhou para cima com leve irritação, seus olhos pálidos focando nela com a mesma atenção que ele daria a um servo que o interrompesse. Rosa, o que você está fazendo aqui a esta hora? Os convidados se retiraram. O trabalho da cozinha terminou. Você deveria estar em seus aposentos. Sim, senhor. Rosa respondeu entrando completamente na sala e fechando a porta atrás dela. Eu deveria estar em meus aposentos, mas não estou. Estou aqui. Algo em seu tom deve ter penetrado sua distração, porque Marcos largou a caneta e a estudou com mais cuidado. Seu olhar captou sua quietude incomum, a maneira como ela estava sem a postura submissa que ele esperava. A estranha calma que parecia cercá-la como uma armadura. Algo está errado? Ele perguntou. E Rosa quase riu da pergunta. Tudo estava errado. Tudo sempre esteve errado. Mas naquela noite, ela ia fazer algo certo. Isaías, ela disse simplesmente, observando o rosto de Marcos em busca de reconhecimento. O trabalhador do campo que vendemos hoje. Marcos fez um gesto de desprezo. O que tem ele? A transação está completa. O comprador satisfeito. O menino não é mais nossa preocupação. Ele era minha preocupação, disse Rosa, sua voz firme como pedra. Ele era meu coração, e você o vendeu como gado. A expressão de Marcos mudou de leve irritação para surpresa genuína. Seu coração, Rosa. Certamente você entende que os apegos entre escravos são inconvenientes. Não podemos permitir que sentimentos pessoais interfiram nas decisões de negócios. O menino era uma propriedade valiosa e recebemos um excelente preço. Propriedade, Rosa repetiu, sentindo o gosto da palavra como veneno. É isso que você pensa que eu sou? Propriedade. Bem, sim, disse Marcos, sua surpresa se aprofundando em confusão. Claro que você é propriedade valiosa, Rosa, bem treinada, confiável, valendo consideravelmente mais do que a maioria dos escravos domésticos. Mas propriedade, no entanto. Rosa pegou o machado de debaixo do avental, sua lâmina brilhando à luz da lâmpada. Os olhos de Marcos se arregalaram ao ver a arma, sua mente de estudioso finalmente compreendendo que seus princípios filosóficos favoritos estavam prestes a ser testados da maneira mais prática possível. Propriedade, Rosa disse novamente, erguendo o machado acima da cabeça. Não sente amor. Propriedade não lamenta. Propriedade não busca justiça. Ela desceu a lâmina com toda a força de seus braços, toda a raiva em seu coração, todo o amor que havia sido roubado dela. O machado rachou o crânio de Marcus Whitmore como um melão maduro, espalhando sangue e massa cerebral por seus preciosos livros. Sua cuidadosa correspondência, seus tratados filosóficos sobre a ordem natural de raças superiores e inferiores. Seu corpo estremeceu uma vez e ficou imóvel, seus olhos fixos e sem vida no teto, enquanto seu sangue encharcava papéis que nunca mais justificariam a escravidão humana. Rosa permaneceu sobre o cadáver, respirando pesadamente, o machado pingando em suas mãos. Não sentia satisfação nem triunfo, apenas um vazio terrível onde antes estava seu coração. Não era vitória, era necessidade. Não era vingança, era justiça atrasada demais. Marcus Whitmore não escreveria mais ensaios sobre o direito divino dos senhores. Não tomaria mais decisões sobre a compra e venda de almas humanas. Sua voz foi silenciada para sempre. Ela limpou a lâmina do machado nas caras cortinas de Marcos, depois voltou para o corredor. Mais 3 portas, mais 3 monstros com rostos humanos, mais 3 dívidas a serem pagas em sangue. Benjamin Whitmore dormia na ala do capataz, uma seção separada da casa que ele havia projetado para suas necessidades particulares. Rosa conhecia bem a rota. Ela havia levado refeições para seus aposentos, havia limpado manchas de sangue de seus pisos, havia visto os instrumentos de tortura que ele mantinha polidos e prontos para uso. O corredor que levava ao seu quarto era forrado com retratos de suas vítimas, esboços que ele havia feito de escravos durante e depois das punições, tributos artísticos à sua habilidade em infligir dor.
Sua porta era mais pesada que a de Marcos, reforçada com faixas de ferro e múltiplas fechaduras. Benjamin era paranoico com segurança, ciente de que sua crueldade lhe havia rendido inimigos entre a população escrava. Mas Rosa tinha chaves. Escravos domésticos sempre tinham chaves. Ela as havia copiado anos atrás, apenas uma das muitas pequenas rebeliões que a haviam preparado para este momento. As fechaduras giraram silenciosamente, bem lubrificadas, como tudo o mais que Benjamin usava para seu trabalho. Rosa entrou no quarto e imediatamente entendeu por que ele precisava de portas reforçadas. As paredes estavam cobertas com chicotes, marcas, correntes e dispositivos cujos propósitos ela só podia adivinhar. Este não era um quarto. Era um museu do sofrimento humano, um santuário à crueldade sistemática. Benjamin estava estirado na cama, roncando pesadamente, ainda vestido com suas roupas de noite, mas com a camisa desabotoada e o cinto solto. Mesmo dormindo, seu rosto carregava as marcas de crueldade habitual. Lábios curvados em um escárnio permanente, olhos que provavelmente sonhavam em quebrar espíritos e rasgar carne. Rosa se aproximou da cama lentamente, o machado pronto em suas mãos. Mas enquanto ela erguia a arma, os olhos de Benjamin se abriram com a atenção de um predador sentindo perigo. Ele rolou para o lado assim que o machado desceu, a lâmina se cravando no colchão onde sua cabeça estivera um momento antes. Ele se levantou da cama com uma velocidade surpreendente para um homem bêbado, sua mão já procurando o chicote que pendia ao lado de seu travesseiro. Bem, Benjamin rosnou, sua voz grossa com álcool e excitação. A pequena Rosa finalmente mostra os dentes. Eu estava esperando por esta garota. Estava esperando que você me desse uma desculpa para te mostrar como é a dor de verdade. O chicote estalou no ar, sua ponta atingindo Rosa no ombro e rasgando seu vestido até a pele por baixo. Ela ofegou, mas não gritou, puxando o machado do colchão e girando-o em um amplo arco que forçou Benjamin a pular para trás. Você matou Marcos, Benjamin disse, e Rosa ouviu admiração misturada com crueldade em sua voz. Não pensei que você tivesse isso em você, escrava doméstica, mas você cometeu um erro. Você veio atrás de mim enquanto eu estava acordado. O chicote chicoteou novamente, desta vez envolvendo o cabo do machado e quase o arrancando do aperto de Rosa. Benjamin era um especialista com suas armas, hábil em desarmar oponentes, experiente em transformar desafio em submissão. Mas Rosa tinha vantagens que ele não conseguia entender. Ela não tinha mais nada a perder, nenhum futuro para proteger, nenhuma esperança para preservar. Ela o deixou puxar o machado para ele, usando a própria força dele contra ele enquanto ela seguia o caminho da arma e cravou o joelho em sua virilha com toda a força que podia reunir. Benjamin se dobrou, seu aperto no chicote afrouxando, e Rosa recuperou sua arma enquanto ele ofegava. Isso é por cada mulher que você tocou. Ela sibilou, derrubando o machado em suas costas com força suficiente para cortar sua coluna. Isso é por cada criança que você aterrorizou. Benjamin desabou de bruços no chão, paralisado, mas ainda consciente, ainda capaz de sentir dor. Rosa ajoelhou-se ao lado dele, sua voz calma e conversadora enquanto ela falava. Você sempre disse que a dor era a única língua que os escravos podiam entender. Deixe-me te ensinar algumas palavras novas. O segundo golpe arrancou sua mão direita. O terceiro abriu seu crânio. O quarto, quinto e sexto foram para Isaías, para ela mesma, para cada vítima, cujos gritos haviam divertido este monstro. Quando ela finalmente parou, Benjamin Whitmore não era mais reconhecível como humano, apenas carne e ossos espalhados pelo chão de sua câmara de horrores. Rosa se levantou lentamente, seu corpo doendo da luta, seu vestido rasgado e ensanguentado. 2 a menos, 2 a caminho. Mas a noite ainda era jovem, e ela tinha trabalho a terminar. Theodore Whitmore escolhera a ala de hóspedes para seus aposentos, preferindo o luxo tranquilo dos quartos projetados para dignitários visitantes, em vez das áreas de trabalho onde seus irmãos viviam. Rosa o encontrou no quarto azul, cercado por livros de registro e contas,
Mesmo dormindo, seus dedos finos ainda agarrando uma caneta, como se ele pudesse acordar e imediatamente retomar o cálculo de lucros da miséria humana. Ao contrário de seus irmãos, Theodore acordou lentamente, a confusão nublando seus olhos pálidos enquanto ele percebia a presença de Rosa ao lado de sua cama. Sangue manchava seu vestido, seu cabelo havia se soltado de sua arrumação cuidadosa, e ela segurava um machado que pingava sangue fresco. Por um momento, sua mente de contador tentou processar essa equação impossível. Uma escrava doméstica em seu quarto, com uma arma coberta com o que só poderia ser o sangue de seu irmão. Isso é um sonho, ele disse finalmente, sua voz fina e fraca. Isso não pode ser real. Escravos não... Eles não fariam isso. Seus livros estão errados, Rosa disse baixinho. Você calculou tudo, exceto isso. Você esqueceu que pessoas não são números, que o amor não pode ser comprado e vendido, que a justiça não aparece em nenhum livro de registro. A mente de Theodore, treinada para encontrar soluções para problemas complexos, começou a trabalhar freneticamente. Espere, o que quer que eles tenham feito com você. O que quer que tenha acontecido, podemos consertar. Posso encontrar seu Isaías, posso comprá-lo de volta, posso libertar vocês dois. Tenho dinheiro, conexões, influência. Apenas largue o machado e vamos discutir os termos. Discutir termos? Rosa riu, o som amargo como o vento do inverno. Você quer negociar? Depois de 12 anos possuindo minha vida, meu trabalho, meus sonhos, você quer negociar? Posso te deixar rico, Theodore disse desesperadamente, sentando-se na cama e pegando seu casaco onde guardava a carteira. Terras, dinheiro, documentos de liberdade, o que você quiser. Apenas diga seu preço. Meu preço, disse Rosa erguendo o machado, é sua vida. Tem sido o mesmo preço por 12 anos, Theodore. Você simplesmente nunca se preocupou em verificar as contas. O machado desceu com a precisão de um contador, equilibrando registros, dividindo o crânio de Theodore Whitmore exatamente ao meio. Seu sangue espirrou em seus preciosos cálculos. Seus registros cuidadosos do valor humano reduzidos a nada mais do que papel molhado e tinta arruinada. Rosa observou sua vida esvair-se como água de um jarro quebrado, pensando em todas as famílias que ele havia separado com sua precisão matemática, em todas as crianças que ele havia vendido como gado em sua busca incessante por lucro. 3 mortos, 1 a menos. Mas Rosa sabia que Samuel seria o mais perigoso. Não porque fosse o mais forte ou o mais cruel, mas porque ele realmente acreditava que Deus aprovava tudo o que ele fazia. Fanáticos religiosos eram mais difíceis de prever, mais propensos a lutar com a fúria desesperada dos justos. Ela encontrou Samuel na capela que ele havia construído na ala leste da casa, um pequeno santuário onde ele fazia suas orações particulares e preparava seus sermões para os escravos. Ele estava ajoelhado diante de uma simples cruz de madeira, seus lábios se movendo em comunhão silenciosa com sua divindade, completamente absorto em contemplação espiritual. Rosa parou na soleira da porta, impressionada com a ironia da cena. Ela estava prestes a cometer assassinato em uma casa de culto, prestes a enviar um homem para encontrar o Deus que ele afirmava servir. Samuel, ela disse suavemente, e ele se virou com a expressão pacífica de um homem cuja consciência estava limpa. Rosa, criança, o que você está fazendo aqui tão tarde? E o que... Seus olhos notaram sua aparência ensanguentada, o machado em suas mãos, a terrível calma que a cercava como uma aura de morte. O que você fez? Eu estava entregando mensagens, Rosa disse, entrando na capela e fechando a porta atrás dela. Marcos manda lembranças do inferno. Benjamin queria que você soubesse que a dor realmente é uma linguagem universal. O cálculo final de Theodore foi que sua religião é inútil quando se trata de deter a justiça. O rosto de Samuel empalideceu, mas ele não recuou nem implorou. Em vez disso, ele se levantou em toda a sua altura e a enfrentou com a coragem de uma verdadeira convicção. Você, pobre criança iludida, não consegue ver que isso é exatamente o que eu venho pregando? A natureza selvagem de sua raça? A necessidade de supervisão constante?
O perigo de permitir muita liberdade a seres inferiores? Seres inferiores? Rosa disse, sua voz mortalmente quieta. Diga-me, Samuel, qual de nós está aqui com sangue nas mãos? Qual de nós passou anos torturando pessoas inocentes? Qual de nós usou o nome de Deus para justificar uma crueldade que faria os diabos chorarem? Tudo o que eu fiz foi justo, Samuel declarou, sua voz subindo em fervor religioso. Deus te fez para servir, te fez para sofrer pelos pecados de seus ancestrais. Cam olhou para a nudez de seu pai, e seus descendentes foram amaldiçoados a serem escravos para sempre. Eu estava fazendo a obra de Deus. Então vá perguntar a Deus se você estava certo, disse Rosa, e brandiu o machado com toda a sua força restante. Mas Samuel estava esperando o ataque, e ele se atirou para o lado, a lâmina errando sua cabeça por centímetros e cravando-se na cruz de madeira atrás dele. A ironia era perfeita. A arma de justiça de Rosa, cravada no símbolo da misericórdia cristã, presa por madeira que havia sido santificada por orações hipócritas. Samuel pegou um pesado castiçal de latão do altar e o balançou na cabeça de Rosa. Ela se abaixou, mas o golpe atingiu seu ombro e a fez cambalear. A capela era pequena, cheia de móveis e artefatos religiosos que limitavam o movimento, transformando a luta em uma desesperada batalha corpo a corpo. Farei de você um exemplo, Samuel gritou, sua compostura religiosa completamente perdida, substituída pela fúria crua de um homem cuja cosmovisão estava sendo destruída. Vou fazer você ser esfolada viva na frente de todos os escravos desta fazenda. Farei com que eles assistam enquanto eu arranco a pele de seus ossos. Ele balançou o castiçal novamente, e Rosa segurou seu pulso, usando seu impulso para empurrá-lo para trás contra o altar. Itens religiosos caíram no chão. Vinho da comunhão, água benta, livros de orações, todos os símbolos de uma fé que havia sido torcida para justificar a escravidão humana. Rosa lutou com o desespero de uma mulher que já havia morrido por dentro, que não tinha mais nada a preservar, exceto a memória do amor e a promessa de justiça. Samuel lutou com a fúria de um fanático cujo sistema de crenças inteiro estava sob ataque. Eles rolaram pelo chão da capela, derrubando cadeiras e velas, sua luta iluminada pelas chamas bruxuleantes de uma fé prestes a ser extinta para sempre. Finalmente, Rosa conseguiu soltar o machado da cruz. Samuel viu a lâmina se aproximando e levantou as mãos para desviar o golpe, mas nada podia parar o que estava em construção há 12 anos. O machado cortou seus braços erguidos e se enterrou em seu peito, espalhando sangue pelas paredes da capela como uma bênção escrita em carmesim. Samuel Whitmore morreu com uma oração nos lábios, mas Rosa não achava que Deus estivesse ouvindo. Se houvesse um Deus, se houvesse justiça no céu, então o que ela havia feito naquela noite não era assassinato, mas julgamento divino adiado. 4 irmãos que haviam construído sua fortuna no sofrimento humano, que haviam tratado pessoas como propriedade, que haviam destruído amor, esperança e fé. Todos eles agora jaziam mortos pelas mãos de uma escrava que nunca se preocuparam em ver como humana. Rosa sentou-se na capela em ruínas, cercada pelos destroços de uma falsa religião e pelos corpos de tiranos mortos. O machado jazia ao seu lado, seu trabalho finalmente completo, sua lâmina ainda quente com o sangue da justiça. Ela se sentia vazia agora, oca, como se tudo o que a havia tornado humana tivesse sido derramado com as vidas dos irmãos Whitmore. Mas ela não havia terminado. Havia mais um ato neste drama, uma cena final a ser encenada antes que a cortina caísse para sempre. Rosa levantou-se lentamente, seu corpo doendo, seu vestido rasgado e manchado, suas mãos ainda ensanguentadas pelo trabalho da noite. Ela caminhou pela casa uma última vez, indo de cômodo em cômodo, acendendo todas as lâmpadas e velas que podia encontrar. A casa principal de Magnolia Heights brilhou com luz quando a manhã de Natal se aproximava, cada janela brilhando como um farol na escuridão. Rosa queria que os escravos nos alojamentos vissem, queria que soubessem que algo fundamental havia mudado em seu mundo. Os irmãos Whitmore,
Nunca mais ordenariam um chicoteamento. Nunca mais separariam famílias. Nunca mais reduziriam seres humanos a números em livros. Ela retornou à sala de jantar principal, onde os restos do banquete da véspera de Natal ainda decoravam a mesa. Taças de cristal captavam a luz das velas. Talheres de prata brilhavam contra toalhas de mesa brancas, e o cheiro de carne assada ainda pairava no ar. Rosa serviu-se de um copo de vinho, o melhor vintage francês reservado para ocasiões especiais, e sentou-se à cabeceira da mesa onde Marcos geralmente presidia. O vinho tinha gosto de liberdade. O amanhecer chegou a Magnolia Heights como um julgamento, pálido, frio e implacável. A primeira luz revelou uma plantação transformada. Sua ordem natural estilhaçada tão completamente quanto os crânios dos homens que a haviam governado. Fumaça ainda subia das chaminés da casa principal, mas os fogos que ardiam por dentro não eram cuidados por nenhuma mão viva. Os escravos nos alojamentos acordaram para um silêncio incomum, sem sinos chamando-os para o trabalho, sem gritos de capatazes cortando o ar da manhã, sem os sons familiares de uma plantação iniciando sua rotina diária de exploração. Rosa estava sentada onde passara a noite, à cabeceira da mesa de jantar dos Whitmore, cercada pelos vestígios de riqueza construída sobre o sofrimento humano. A taça de vinho em sua mão estava vazia agora, esvaziada horas antes, mas ela continuava a segurá-la como um cálice de comunhão. Ela não havia dormido, não havia se movido de sua posição, simplesmente esperara o sol nascer no novo mundo que ela havia criado com sangue e aço, e 13 anos de raiva acumulada. A casa ao redor dela testemunhava o trabalho da noite. 4 corpos jaziam onde a justiça os havia encontrado. Marcos em seu escritório, cercado por livros que não podiam mais justificar a escravidão humana. Benjamin em sua câmara de tortura, finalmente aprendendo como era a verdadeira dor. Theodore entre seus livros, seus cálculos corrigidos pela morte. Samuel em sua capela, suas orações respondidas por uma lâmina de machado abençoadora. A dinastia Whitmore, 3 gerações em construção, havia sido encerrada em uma única noite por uma mulher que nunca se preocuparam em ver como humana. À medida que a luz aumentava, Rosa ouviu vozes dos alojamentos dos escravos. Confusão e preocupação misturadas com algo que soava quase como esperança. Os escravos domésticos seriam os primeiros a descobrir o que havia acontecido. Seriam aqueles a encontrar os corpos de seus senhores e entender que tudo havia mudado para sempre. Rosa se perguntou o que eles pensariam. Como reagiriam ao saber que uma deles havia ousado levantar a mão contra a autoridade branca? A resposta veio mais cedo do que o esperado. Maria, a cozinheira-chefe, apareceu na porta da sala de jantar com uma bandeja de preparações para o café da manhã, sua rotina inalterada pela transformação do mundo ao seu redor. Ela observou a cena com olhos que haviam testemunhado muitos horrores para se chocar facilmente. Rosa sentada calmamente no lugar do mestre, sangue manchando seu vestido. O estranho silêncio que havia substituído os sons habituais da atividade matinal. Senhor, tende piedade, Maria sussurrou, pousando a bandeja com mãos que tremiam apenas levemente. Menina, o que você fez? O que precisava ser feito? Rosa respondeu, sua voz rouca de horas de silêncio. O que deveria ter sido feito anos atrás? Maria aproximou-se lentamente, seus olhos experientes percebendo detalhes que contavam a história dos acontecimentos da noite. O sangue nas mãos e roupas de Rosa, a maneira como ela se portava como uma mulher que havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. A terrível calma que a cercava como uma armadura forjada de desespero e amor. Eles vão te matar por isso, Maria disse baixinho. Você sabe disso, não sabe? Os brancos não perdoam escravos que levantam a mão contra os senhores. Eles farão de você um exemplo que será comentado por gerações. Eu sei, disse Rosa, finalmente largando a taça de vinho e olhando diretamente para Maria. Sempre soube, mas eles já me mataram quando venderam Isaías. Mataram a parte de mim que se importava com o amanhã, que se preocupava com as consequências, que acreditava na sobrevivência acima da justiça. Maria estudou o rosto de Rosa,
vendo algo ali que a fez assentir lentamente com compreensão. Ela havia vivido o suficiente para reconhecer o olhar de uma mulher que havia atingido seu limite, que havia descoberto que algumas coisas importavam mais do que a própria vida. O menino significava tanto para você. Ele significava tudo. Rosa disse simplesmente. Ele significava esperança. Ele significava amor. Ele significava a possibilidade de que eu era mais do que propriedade, mais do que uma coisa para ser comprada e vendida e usada. Quando o levaram embora, quando o reduziram a números nos livros de Theodore, eles tiraram a única coisa boa da minha vida. E agora? Maria perguntou. Agora eu lhes dei algo para se lembrarem de mim, disse Rosa, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. O primeiro sorriso genuíno que ela usava desde a venda de Isaías. Agora todo proprietário de fazenda na Geórgia saberá que os escravos podem revidar, que não somos apenas propriedade a ser gerenciada, que somos seres humanos com corações que se quebram e almas que exigem justiça. No início da manhã, a notícia do massacre se espalhou por toda a fazenda como um incêndio. Escravos domésticos descobriram os corpos e espalharam a notícia para os trabalhadores do campo, que a transmitiram a artesãos e trabalhadores de estábulos e a todos os outros cujas vidas haviam sido controladas pela crueldade dos irmãos Whitmore. As reações foram mistas. O medo predominava porque todos entendiam como seria a retribuição branca. Mas sob o terror corriam correntes de espanto e algo que poderia ter sido orgulho. Rosa havia feito o que nenhum deles havia ousado sonhar ser possível. Ela havia revidado seus opressores, havia tornado os senhores intocáveis mortais, havia provado que a pele branca não fornecia imunidade à justiça negra. O impacto psicológico foi imediato e profundo. Se Rosa podia matar os irmãos Whitmore, se uma escrava doméstica podia derrubar a ordem natural com nada além de um machado e raiva acumulada, então que outras impossibilidades poderiam se tornar possíveis? Mas a celebração, por assim dizer, seria breve. Pela manhã, cavaleiros se aproximavam de Magnolia Heights, chamados por um vizinho que havia notado o silêncio incomum e viera investigar. O xerife William Buckley chegou com um grupo de 6 homens, todos armados, todos experientes em lidar com levantes de escravos e a brutal repressão que tais eventos exigiam. Rosa observou sua aproximação das janelas da sala de jantar, vendo nuvens de poeira na estrada do rio que anunciavam o fim de seu breve reinado como senhora de Magnolia Heights. Ela não tentou fugir, não mostrou sinais de pânico ou arrependimento. Em vez disso, ela usou o tempo restante para se preparar mentalmente para o que estava por vir, para encontrar a força que precisaria para enfrentar a morte com dignidade intacta. Quando o xerife Buckley entrou na casa principal com seus homens, ele encontrou Rosa exatamente onde ela passara a manhã, sentada à cabeceira da mesa de jantar, mãos postas no colo, expressão calma como pedra. Os corpos dos irmãos Whitmore haviam sido descobertos. A evidência da violência da noite era inegável e a perpetradora não tentou negar sua culpa. Rosa Washington, disse o xerife Buckley, usando o sobrenome a que os escravos não tinham legalmente direito, mas frequentemente adotavam. Você está presa pelos assassinatos de Marcus, Benjamin, Theodore e Samuel Whitmore. Você entende as acusações contra você? Eu entendo, Rosa respondeu, levantando-se graciosamente de sua cadeira. Eu entendo que matei 4 homens que tratavam seres humanos como gado. Eu entendo que revidei pessoas que destruíram o amor por lucro. Eu entendo que escolhi a justiça em detrimento da sobrevivência. O xerife Buckley estudou seu rosto, talvez surpreso com sua compostura, pela ausência do medo acovardado que ele esperava de escravos acusados de crimes capitais. Você confessa esses assassinatos? Não confesso nada, disse Rosa, sua voz firme e clara. Não confesso crimes. Assumo o crédito pela justiça. Aqueles homens eram assassinos de almas, destruidores de famílias, vendedores de crianças. O que eu fiz a eles é o que eles mereciam. A única diferença é que minhas vítimas eram brancas. Os homens do xerife trocaram olhares, claramente desconfortáveis com a recusa de Rosa em mostrar o remorso apropriado.
Os escravos deveriam implorar por misericórdia, suplicar inocência, rastejar perante a autoridade branca. A dignidade de Rosa diante da morte certa desafiava suas suposições fundamentais sobre a hierarquia racial e a ordem natural. Eles acorrentaram suas mãos e pés com correntes pesadas o suficiente para conter um animal perigoso. O metal cortando a pele, já em carne viva do trabalho da noite. Rosa suportou a dor sem queixas, entendendo que o desconforto físico era insignificante comparado à liberdade espiritual que ela havia alcançado. Eles podiam acorrentar seu corpo, mas sua alma havia sido libertada pelo ato de revidar a opressão. Ao ser levada da casa principal, Rosa olhou uma última vez para a cena de seu triunfo e sua perdição. A sala de jantar onde ela havia compartilhado sua última refeição com fantasmas. Os corredores onde ela havia levado a justiça de cômodo em cômodo. As janelas que haviam assistido sua transformação de propriedade em ser humano. Ela nunca mais veria este lugar, mas havia deixado sua marca nele de maneiras que nunca poderiam ser apagadas. Os alojamentos dos escravos entraram em um caos mal controlado quando Rosa foi levada algemada. Algumas pessoas choravam abertamente, outras observavam em silêncio atordoado, e algumas, principalmente as mais jovens que ainda se lembravam de como era a esperança, olhavam para ela com algo que se aproximava da reverência. Rosa caminhou com a cabeça erguida, as costas retas, mostrando-lhes como enfrentar a morte com a dignidade intacta. A notícia do massacre de Magnolia Heights espalhou-se pela Geórgia como um incêndio, levada por viajantes, comerciantes e pela rede de comunicações secretas da Underground Railroad. Em dias, todo proprietário de fazenda no estado sabia que uma escrava doméstica chamada Rosa havia assassinado 4 homens brancos com um machado, que ela não havia mostrado remorso, que ela havia enfrentado a prisão e a morte certa com calma dignidade. O impacto psicológico foi exatamente o que Rosa pretendia. Prova de que os escravos eram seres humanos capazes de justiça, vingança e raiva justa. O julgamento realizado em Savannah 3 semanas depois era uma conclusão óbvia. Nenhum júri de homens brancos jamais absolveria uma escrava de assassinar seus senhores, independentemente das circunstâncias ou justificativas. Os procedimentos eram mais teatro do que justiça, uma demonstração pública da autoridade branca projetada para restaurar a ordem natural que Rosa havia tão dramaticamente desafiado. Rosa se representou, falando em sua própria defesa com uma eloquência que surpreendeu o tribunal e aterrorizou os proprietários de fazendas presentes. Ela contou a história de sua vida em cativeiro. Descreveu a venda de Isaías que havia partido seu coração. Explicou a crueldade sistemática dos irmãos Whitmore com calma precisão. Ela não deu desculpas, não ofereceu desculpas e não pediu misericórdia. Matei 4 homens, disse ela em sua declaração final, sua voz clara ecoando por todo o tribunal lotado. Eu os matei porque eles próprios eram assassinos, assassinos de esperança, assassinos de amor, assassinos do espírito humano. Eles compravam e vendiam pessoas como gado, separavam famílias por lucro e tratavam crianças como mercadoria. O que fiz a eles, eles fizeram a centenas de outros ao longo dos anos. A única diferença é que minhas vítimas eram brancas. O júri deliberou por menos de 1 hora antes de proferir um veredito de culpada em 4 acusações de assassinato em 1º grau. O juiz Harrison Caldwell sentenciou Rosa à morte por enforcamento, a ser cumprida em 14 de fevereiro de 1858, Dia dos Namorados. Embora Rosa duvidasse que a ironia fosse intencional, ela morreria em um dia dedicado ao amor, executada por amar profundamente e lutar com tanta ferocidade por esse amor. Em sua cela na prisão de Savannah, Rosa passou suas últimas semanas escrevendo. Os carcereiros haviam fornecido papel e tinta, talvez pensando que ela os usaria para compor orações de perdão ou cartas implorando por clemência. Em vez disso, Rosa escreveu sua história, o relato completo de sua vida em cativeiro, seu amor por Isaías e a noite em que ela se transformou de propriedade em uma força da natureza. Sua narrativa foi tirada da prisão por guardas e abolicionistas simpáticos, copiada e distribuída por todo o sul e norte.
Tornou-se um dos testemunhos mais poderosos da vida de escravos já registrados. Um relato em primeira mão do custo humano da escravidão que moveu os leitores às lágrimas e à raiva em igual medida. As palavras de Rosa carregavam mais força do que 1000 discursos políticos, mais impacto do que bibliotecas inteiras de argumentos filosóficos. Na noite anterior à sua execução, Rosa recebeu um visitante inesperado. O doutor Samuel Hopkins, um ministro branco de Boston, que havia viajado para o sul para testemunhar suas últimas horas, sentou-se à sua frente na cela da prisão e perguntou se ela temia a morte. Eu temia a vida. Rosa respondeu. Eu temia mais um dia fingindo ser menos do que humana. Mais uma manhã servindo pessoas que me viam como propriedade. Mais uma noite sentindo falta de Isaías e sabendo que nunca mais o veria. A morte é apenas o fim do medo. Você se arrepende do que fez? Perguntou o doutor Hopkins. Você gostaria de ter escolhido um caminho diferente? Rosa considerou a pergunta seriamente, relembrando as escolhas que a haviam levado a este momento. Eu me arrependo de que tenha sido necessário. Ela disse finalmente. Eu me arrependo de que 4 seres humanos tenham se tornado tão distorcidos pelo poder que tiveram que ser detidos com violência. Mas não me arrependo de detê-los. Não me arrependo de mostrar ao mundo que os escravos são seres humanos que podem revidar. O que você quer que as pessoas se lembrem de você? Perguntou o Dr. Hopkins, sua caneta pronta para registrar suas últimas palavras. Quero que se lembrem que eu amei. Rosa disse sem hesitação. Quero que se lembrem que eu era mais do que propriedade. Mais do que uma coisa para ser comprada e vendida. Quero que se lembrem que mesmo nos lugares mais sombrios, mesmo nas piores circunstâncias, os seres humanos podem escolher a justiça em vez da sobrevivência. Quero que se lembrem que o amor é mais forte que a lei, que a dignidade é mais valiosa que a vida, que algumas coisas valem a pena morrer. 14 de fevereiro de 1858, amanheceu claro e frio em Savannah. Uma multidão de quase 2.000 pessoas se reuniu na praça pública para testemunhar a execução de Rosa. Seus rostos refletiam uma mistura de curiosidade mórbida, ódio racial e algo que poderia ter sido incerteza. A mulher que eles vieram ver morrer havia desafiado suas suposições fundamentais sobre raça e poder. Havia provado que a ordem natural em que acreditavam não era nem natural nem permanente. Rosa caminhou para a forca com a mesma dignidade que manteve durante todo o seu julgamento e prisão. Ela usava um simples vestido branco fornecido pela prisão, seu cabelo trançado com cuidado, sua postura ereta e orgulhosa. Quando perguntada se tinha alguma última palavra, ela olhou para a multidão de rostos, brancos e negros, escravos e livres, amigos e inimigos, e falou com uma voz que ecoou claramente pela praça. Morro hoje porque ousei amar, disse ela. Morro porque me recusei a aceitar que seres humanos pudessem ser comprados e vendidos como propriedade. Morro porque escolhi a justiça em vez da submissão, a dignidade em vez da sobrevivência. Mas não morro sozinha. Morro com o amor de Isaías em meu coração. Com o conhecimento de que revidei o mal, com a esperança de que outros se lembrem da minha história e encontrem coragem nela. O carrasco colocou a forca em seu pescoço, mas Rosa continuou falando. Ao meu povo ainda em cativeiro digo isto, vocês não são propriedade. Vocês são seres humanos com almas, corações e mentes. Vocês merecem liberdade. Vocês merecem amor. Vocês merecem justiça. Não deixem ninguém lhes dizer o contrário. Não deixem ninguém os fazer menos do que Deus os criou para ser. A armadilha se abriu, e Rosa Washington caiu para a morte no Dia dos Namorados de 1858, tornando-se uma mártir do amor, da justiça e da dignidade humana. Mas sua história não terminou com seu último suspiro. Sua narrativa, retirada da prisão e distribuída por abolicionistas, tornou-se uma das armas mais poderosas na luta contra a escravidão. Suas palavras viajaram mais longe do que ela jamais havia viajado em vida. Alcançaram mais corações do que ela poderia ter tocado pessoalmente, inspiraram mais atos de resistência do que qualquer rebelião.
Nos alojamentos de escravos por todo o sul, mães contavam a seus filhos sobre a coragem de Rosa. Nas salas de estar do norte, abolicionistas liam sua história em voz alta para audiências que choravam, se indignavam e exigiam ação. Nas estações da Underground Railroad, os condutores usavam seu exemplo para inspirar fugitivos a continuar correndo, a nunca perder a esperança, a lembrar que a liberdade valia qualquer sacrifício. A fazenda Magnolia Heights foi vendida em leilão 3 meses após a execução de Rosa, seus campos divididos entre pequenos fazendeiros que não podiam pagar a enorme força de trabalho escrava que os irmãos Whitmore mantinham. A casa principal ficou vazia por anos, seus cômodos assombrados por memórias do massacre da véspera de Natal, seus corredores ecoando com os fantasmas de 4 homens que haviam aprendido tarde demais que seres humanos não podem ser possuídos para sempre. O túmulo de Rosa no Savannah Pottersfield tornou-se um local de peregrinação para escravos e negros livres que conseguiam fazer a viagem. Eles deixavam flores e pequenos presentes, sussurravam orações e promessas, tiravam força do conhecimento de que uma mulher havia se levantado contra o sistema que os oprimia a todos. As autoridades tentaram impedir essas visitas, mas não conseguiam impedir a necessidade humana de honrar aqueles que morrem por amor e justiça. Em 1860, a lembrança de Rosa havia se tornado um grito de guerra para os abolicionistas e uma fonte de terror para os proprietários de escravos. Sua história foi recontada em 100 variações. Sua coragem celebrada em canções, discursos e sermões. Algumas versões a transformaram em santa, outras em guerreira. Mas todas reconheceram sua humanidade fundamental, o amor que havia motivado suas ações, a dignidade que ela mantivera na morte, a esperança que ela havia acendido em inúmeros corações. Quando a Guerra Civil começou em 1861, oficiais da União relataram que pessoas escravizadas em todo o Sul conheciam a história de Rosa, se inspiravam em seu exemplo e a viam como um símbolo de resistência à opressão. Campos de contrabando, assentamentos de escravos fugitivos que haviam fugido para as linhas da União, frequentemente incluíam santuários em memória de Rosa, simples memoriais onde as pessoas podiam se lembrar da mulher que havia provado que os escravos podiam revidar. Em 1863, quando Abraham Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, abolicionistas afirmaram que o espírito de Rosa estava presente na assinatura, que seu sacrifício havia ajudado a construir a vontade política necessária para libertar 4 milhões de seres humanos do cativeiro. Seja isso literalmente verdade ou não, sua história certamente desempenhou um papel na mudança das atitudes do Norte em relação à escravidão, tornando a questão abstrata da servidão humana pessoal, imediata e urgente. Após o fim da guerra, a narrativa de Rosa foi publicada como um livro, Amor e Justiça, a verdadeira história de Rosa Washington, que se tornou leitura obrigatória em escolas de todo o Norte e, eventualmente, do Sul. Historiadores debateram os detalhes de sua história, questionaram algumas das afirmações, discutiram a precisão de vários relatos, mas ninguém contestou a verdade essencial do que ela havia realizado. Ela havia provado que o amor podia triunfar sobre a lei, que a dignidade era mais forte que a morte, que os seres humanos eventualmente escolheriam a liberdade em vez da segurança. Em 1958, exatamente 100 anos após a execução de Rosa, a cidade de Savannah ergueu um memorial em sua homenagem. A estátua de bronze a mostrava como ela havia aparecido na manhã de 25 de dezembro de 1857. Erguida e orgulhosa nas ruínas de Magnolia Heights, segurando o machado que havia feito justiça, cercada pelos fantasmas de todos que haviam morrido pelo crime de amar a liberdade mais do que a própria vida. A inscrição no memorial de Rosa diz simplesmente: ela escolheu o amor em vez da lei, a justiça em vez da sobrevivência, a dignidade em vez da morte. Em sua coragem, encontramos a nossa. Em seu sacrifício, descobrimos nossa força. Em sua memória, prometemos nunca esquecer que seres humanos não podem ser possuídos, que o amor não pode ser vendido, que a justiça adiada não é justiça negada para sempre. Hoje,
a história de Rosa Washington continua a inspirar pessoas que lutam contra a opressão em todo o mundo. Sua narrativa foi traduzida para dezenas de idiomas, adaptada para o palco e o cinema, ensinada em universidades e escolas de ensino médio como um exemplo de como indivíduos podem mudar a história por meio de atos de coragem moral. Ela se tornou mais do que uma mulher, mais do que uma escrava, mais do que uma vítima ou uma heroína. Ela se tornou um símbolo do espírito humano indomável, prova de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, as pessoas podem escolher o amor, a justiça e a dignidade em vez do medo, da submissão e da morte. Se esta história o emocionou, se a coragem de Rosa o inspirou, então seu sacrifício não foi em vão. Inscreva-se para garantir que você nunca perca histórias daqueles que escolheram o amor em vez da lei, a justiça em vez da segurança, a verdade em vez do conforto. Compartilhe esta narrativa com outros que precisam lembrar que os seres humanos não são propriedade, que o amor não pode ser legislado, que a justiça sempre encontrará uma maneira de ser ouvida, mesmo que fale com a voz de um machado nas mãos de uma mulher que se recusou a aceitar que algumas pessoas nasceram para servir e outras para governar. Rosa Washington morreu no Dia dos Namorados de 1858. Mas seu amor vive em cada coração que se recusa a aceitar a injustiça, em cada voz que fala a verdade ao poder, em cada mão que se estende para ajudar os oprimidos a encontrar a liberdade. Ela provou que o arco do universo moral é longo, mas se inclina para a justiça, especialmente quando guiado por pessoas dispostas a sacrificar tudo por isso.